Bem-vindos ao Porta de Hangar, que vai ao ar todas as quartas-feiras pelo canal YouTube a partir das 15 horas. O nosso convidado de hoje é o Luiz Gustavo Figueiredo, ele que é empresário e piloto. Mas antes de mais nada, vamos fazer o seguinte, vamos falar dos likes, senão eu apanho da Dona Érica, e inscreva-se no canal, manda seus contatos, fala com a gente, tá bom? Esse programa tem oferecimento da Onoled. Onoled ilumina nosso estúdio e nosso convidado. Bem-vindo, senhor Luiz Gustavo. Como é que vai? Obrigado, Beccari. Fazia tempo que eu estava devendo uma visita aqui no seu estúdio, hein? Mas é um prazer e uma honra. Te conheço há tanto tempo, já falamos tanto de aviação, não é? A gente já tem história para contar junto, hein, Beccari? Bastante história. Ô Luiz, me diz uma coisa, como é que você chegou na aviação, meu velho? Beccari, eu acho que eu gosto de avião desde que eu estava na barriga da minha mãe. Eu acho que na barriga da minha mãe, se passava algum avião, eu já tentava procurar. É mesmo? Porque desde que eu me conheço como gente, eu sempre fui fascinado por avião. O aerococcus já veio da maternidade. O que você imaginar de avião, eu tenho ou já tive. Então, aeromodelo, maquete, livro, revista, pôster. Luiz, você adotou um aeroporto? Como é que é essa história de adotar um aeroporto? Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Começo de conversa, não foi algo planejado. Eu simplesmente queria melhorias para o aeroporto da nossa cidade, que é lá em São Joaquim da Barra, onde eu moro, onde eu trabalho. E conversando na época com a prefeita, eu fui com muito jeitinho tentar convencê-la de que uma parte do orçamento da cidade podia ser alocado para o aeroporto. Mas você sabe, né, Beccari? Não quis saber. Não é prioridade da maioria dos prefeitos. O prefeito é antiaéreo, né? Investir na aviação. Eu sei. E a gente meio que entende, é uma parte até cultural. Eu percebo também que a parte política tem dificuldade de lidar com a aviação, porque eles não conhecem da aviação como conhecem outras áreas mais do dia a dia deles. E aí que eu tive a ideia de, falei, bom, já que a prefeitura não tem interesse e não quer alocar recursos no aeroporto por ter outras prioridades, vamos respeitar também, não vou dizer que é certo ou errado, eu falei, então eu sugeri a ela, abra uma licitação para alguém que se interesse em cuidar do aeroporto. Para a pessoa certa. E aí, de repente, aparece alguém com uns 10 parafusos a menos e assume o aeroporto. Esse alguém fui eu. Foi você, porque deve ser um preju lascado, né? Todo mês do aeroporto. Eu nunca vi a cor do dinheiro lá. Eu imagino. Agora, eu quero começar do lado da barriga da sua mãe. Uhum. Quando você saiu da barriga da sua mãe, cresceu, estudou, tirou brevet aonde? Cara, eu até comecei o meu brevet com 16 anos em Ribeirão Preto. Depois vim aqui para São Paulo fazer faculdade, comecei a voar aqui no Aeroclube de São Paulo. Sei. Mas com mais ou menos 20 horas de voo, eu presenciei um acidente que mexeu muito comigo no Campo de Marte. Eu estava lá quando aconteceu. Foi um acidente de um helicóptero. O proprietário, ele havia acabado de pousar, era um senhor. Esse acidente, inclusive, saiu em mídia, saiu em jornal na época, foi bem documentado. Isso deve ter sido 1990, 1989, por aí. Eu acho que ele foi pegar alguma coisa no hangar e deixou o helicóptero ainda acionado, em solo. E ao voltar para o helicóptero, ele voltou pela parte de trás, pelo rotor de cauda. Eu imagino que ele tropeçou. Ele deu de cabeça no rotor de cauda em movimento. Deu tempo dele fazer esse movimento com... E só. E foi um acidente, assim, terrível. Medonho. Eu fiquei uns 6, 7 anos dormente. Você viu? Sem voar. Eu vi acontecer. Você estava onde, Luiz? Eu tinha acabado de fazer um voo. Tinha pousado. E, lógico, me chamou a atenção que o helicóptero estava lá acionado. E eu vi ele voltando e... De repente, aquela confusão, né? Ele no solo. Agora, você não tem muitas lembranças, porque foi tudo muito rápido, Sim, foi né? muito tempo atrás. Mas foi um acidente medonho. Mas o fato é o seguinte, Beccari, eu acho que talvez por causa desse acidente, eu comecei a ficar muito mais interessado em entender por que os acidentes aconteciam e como a gente podia fazer para prevenir os acidentes. E uma das revistas que eu gosto muito de ler, que eu leio desde criança,
que meu pai trazia de viagem quando ele vinha aqui para São Paulo, que tinha dessas coisas. Essas revistas só tinha aqui na capital. Lá né? não tinha, né? Lá em São Joaquim da Barra não ia ter na livraria Quantos uma revista habitantes de tem avião. em São Joaquim da Barra? Hoje temos 50 mil habitantes, até que a gente pequenininho. não passa vergonha não, dá para fazer bonito. Legal. E um dos segmentos, né, dessa revista é I Learned About Flying from That, ou seja, são histórias reais de pilotos que passaram por algum aperto, mais grave ou menos grave, eles relatam, eles contam o que aconteceu com eles e o que eles deveriam ter feito para ter evitado aquilo. Isso passou a ser a parte favorita minha da revista. Legal. E, digo mais, isso também, essa minha preocupação com a segurança, eu acho que no fundo teve por trás também da ideia de fundar o Bonanza Clube do Brasil. Que legal, nós vamos chegar já nessa parte do Bonanza Legal. Clube, tá? Que eu vou contar. Mas então, depois desse tipo de coisa que acontece com a gente, que é triste, é uma lição também para se proteger de um acidente, alguma coisa. Aí você começou a voou no aeroclube e como é que foi sua carreira? Tirou o PC, alguma coisa, multi, FR? Aí foi o seguinte, eu já tinha voltado para São Joaquim da Barra, eu já estudei aqui em São Paulo, me formei, cheguei a trabalhar aqui, meu primeiro emprego foi aqui na capital, mas voltei para o interior. Então o Aeroclube... Você formou no quê? Eu fiz administração de empresas. Okay. Aí, quando eu voltei para São Joaquim da Barra, o Aeroclube mais próximo e mais estruturado era o de Ribeirão Preto. Então eu voltei a voar lá, primeiro um aeroboeiro, e depois de 1 hora no aeroboeiro, eu quase desisti da aviação de novo. Eu falei, não, esse negócio aqui não dá. Não dá para voar isso aqui. Isso não é para mim. Aí o pessoal, meio constrangido, falou, não, mas nós temos um outro aqui, um outro tipo de avião, que é um Tupi, da Embraer. Aí sim ficou fácil. Aí se você quiser, vamos fazer um voo nele. Aí eu apaixonei no aviãozinho. Pronto. Que delícia. Aí eu falei, não, isso aqui é aviação. Sim. Nada contra os pilotos de aeroboeiro, mas para mim não servia. E o Paulistinha, você chegou a experimentar ou não? Aí é outra máquina, né? Gostoso. Muito mais gostosa, muito acho. mais equilibrada. E tem um Paulistinha na nossa base, lá em São Joaquim da Barra. Que legal. Para quem está fazendo brevet lá, tira algumas horas de voo no Paulistinha. E lá tem uma escola de aviação? Tem a Aces High, que é de Ribeirão Preto, mas que os voos práticos ela utiliza como a base dela São Joaquim da Barra. Você tirou o piloto por instrumento, o piloto comercial, como é que foi? Não, eu sou aquele caso de empresário que voa. Ou seja, eu nunca pude me dedicar a fundo a tirar todas as carteiras. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, como a aviação para mim acaba sendo um hobby, eu acabo voando sempre com tempo bom durante o dia. Quer dizer que eu vou fazer aquela tradicional pergunta que eu sempre faço para todo mundo aqui. Troca de cueca teve alguma? Tive. É mesmo? Mesmo voando com tempo bom, mesmo voando fim de semana, eu tenho uma história para contar. Mas você vai contar então agora. Primeiro voo que eu faço com a minha esposa, que morre de medo de andar de avião. Ela rezando terço antes da decolagem. Olha aquele clima. Eu estava decolando de Ribeirão Preto, indo para São João del Rei. Que São João del Rei é base para você visitar Tiradentes, né? Que é um passeio, voo legal de fazer. Passeio muito agradável. E depois que o avião nivelou, estabilizou, eu estava a 7.500 pés. Eu comecei a explicar para minha esposa como que o avião funcionava, o que eram aqueles instrumentos no painel, ela foi acalmando. Ela começou até a gostar, você acredita? Que coisa boa. Tava legal o clima, tava tudo indo bem. E sabe aquele dia que a gente chama no jargão aeronáutico CAVOC, né? Ou seja, Clear Air Visibility OK. Não tinha uma nuvem no céu. Céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro, como a gente fala aqui no Brasil. E você imagina, eu estava ali próximo da represa de Furnas, ou ali próximo, alguma região de Minas, onde eu já não tinha contato com o controlador de tráfego aéreo. Eu só escutava o Centro Brasília naquele momento. Num sábado, ninguém voando, ninguém na fonia, assim, da aviação leve, eu só escutando
os Boeings, os Airbus falando com o Centro Brasília. Nada demais, tudo normal. Tudo normal. E eu em cruzeiro. Que quem é piloto sabe que normalmente você encontra outras aeronaves no circuito de tráfego. Sim. Quando você está pousando ou decolando. Em cruzeiro, não. Tudo bem. De repente, Beccari, eu escuto aqui pelo meu fone de ouvido aquela palavrinha que eu não gosto de lembrar. Traffic. Traffic. No seu avião. E eu olhei e eu não via nada. O traffic, como você sabe, mas é bom explicar para os ouvintes, é um aparelho que alguns aviões têm, e felizmente o meu tem também, que ele acusa a presença de outra aeronave que está em rota de colisão com a sua. Daí a gravidade de você escutar algo nesse sentido. E eu não achava o avião. Eu não achava. Aí eu tive por instinto a ideia de mudar a página do meu MFD, né? Do meu... São menus, que a gente tem no painel. E no menu que tratava especificamente de colisão, de anticolisão, no caso. Você sabe de onde estava vindo o tráfego? De baixo. De 90 graus à minha direita. 90 graus. Por isso que eu não enxergava. Ele vinha exatamente da minha direita. Ele ia te acertar. Ele estava na minha altitude, a 90 graus. E ele ia me pegar, Beccari. Tirou em cima. A hora que eu olhei pela janela e vi o avião, a única coisa que eu tive tempo de fazer foi desligar o piloto automático, reduzir a potência e jogar o avião para baixo. Joguei o nariz para baixo. Beccari, se eu não tivesse feito isso... A gente não estava conversando hoje. Eu não estava aqui hoje. Que coisa louca. Porque eu tenho certeza que ia pegar. Mas o cara é irresponsável. Eu não vou julgar, mas eu acredito que ele estava completamente desnorteado, assim, sem noção do que ele deveria estar fazendo. Porque ele estava na altitude errada. E o controle tinha você no radar? Não. Não. Então, algumas lições, né, que a gente aprende. E eu gosto muito de aprender para mudar comportamento. Claro. Depois desse quase acidente, eu passei a reportar muito mais a minha posição durante a rota na fonia do que antes. Pessoal, é o seguinte, se você não está voando controlado, está voando visual, 1, 2, 3, 4, 5, reporta, principalmente quando está perto de algum aeródromo, de algum centro diferente, de algum lugar diferente que você entrou, não é isso, Luiz? Exatamente. É importante fazer isso. E o aparelho que ele falou é o TCAS. É o TCAS. Traffic Collision Avoid System. Exatamente. Que evita e avisa a uma aeronave próxima de você. Estou errado, comandante? Exatamente. Muito obrigado. Mas o mais engraçado nessa história é que eu acho até que, como foi tudo muito rápido, nem deu tempo de eu ficar nervoso. Eu só fiquei nervoso depois que eu pousei, que eu descobri que eu podia ter... E a primeira dama? Podia ter ido pro cemitério. Aí que ela me perguntou, eu falei, nossa, mas o que aconteceu? Eu falei, não. Nada não. Tinha um avião vindo aqui, eu por precaução, resolvi abaixar um pouco aqui para não causar turbulência, alguma coisa do tipo. Falei com a maior calma para ela. Mas você entendeu? É um cara sempre calmo. E ela falou, tá bom, tudo bem. E continuou assim. Tranquila. Tranquilo. Então esse foi o único susto. Eu tive um outro susto também. Mas isso quando eu tinha menos experiência. É por isso que a gente, quando tem menos horas de voo, a gente tem que se policiar mais ainda. Eu tinha iniciado a corrida de decolagem, também num primeiro Bonanza que eu tive. E a porta se abriu, que é uma coisa comum. Você às vezes não fecha direito a porta, o avião ganha velocidade, a pressão do ar faz com que a porta se abra. Não é nada demais, gente. Não é nada demais, é comum. Eu fechei a porta, mas como isso aconteceu bem no começo da corrida de decolagem, assim que eu fechei a porta, eu olhei aquele monte de pista que eu tinha pela frente, falava, vou continuar daqui. Sai daqui mesmo. Sair daqui mesmo. Vou falar só um ditado, a Erika que me desculpe, pista, e as mulheres também, pista e mulher nunca é demais. Pois é. Né? Beccari, se eu te falar que eu saí nos últimos 100 metros de pista, você acredita? Acredito. O que aconteceu? Aconteceu que nunca mais eu fiz isso.
Mas não deu o pedaço de pista que você tava? Não, veja bem, a pista tinha aproximadamente 1.000 metros. Eu devo ter corrido 300 metros até parar e a porta abriu. Ou seja, eu tinha uns 700 metros. Estava dentro do envelope do avião. Mas, Beccari, para que passar esse tipo de perrengue? Se não precisa. Se não precisava, era só fazer o backtrack, voltar para o final aí. da pista e reiniciar a decolagem. Gente, isso é uma lição porque a aviação é para quem não tem pressa, não é isso, Não Luiz? pode ter pressa. Não pode ter pressa. Faz a sua inspeção sossegado, olha o seu óleo, verifica os cabos de vela estão no lugar, olha dentro da cabine, está tudo preso, não é isso, Luiz? Exato. Você voa tranquilo. Eu vou chamar só os comerciais. Até daqui a pouco. Olá, amigo, seja bem-vindo ao Porta de Hangar, o canal da aviação. No Porta de Hangar temos 2 programas para você, o Porta de Hangar e o PH Radar. No programa Porta de Hangar trazemos pessoas da aviação para dividir as experiências com vocês. No PH Radar você encontra notícias e novidades sobre a aviação. Se inscreva no canal Porta de Hangar, dê o seu joinha, converse com a gente, mande o seu recado. Porta de Hangar, o canal da aviação. Estamos de volta com o nosso amigo comandante Luiz Gustavo Figueiredo, ele que é empresário e é um cara bom de papo demais. É isso aí, Beccari. Quais foram as aventuras que você teve na aviação? Assim que você falou, pô, que voo maravilhoso, que coisa gostosa de fazer. Beccari, a gente não pode deixar de falar do dia que você fotografou o meu primeiro Bonanza, o Whisky Quebec Zulu, o Whisky Quebec com o Zulu. comandante Chumbo. É, isso aí, Ivan Nunes Siqueira, o Chumbo. Um abraço pro Chumbo. Onde é que tá o Chumbo? O Chumbo tá em Mogi. Voa helicóptero, Augusta. Ele é um cara fantástico. Esses dias foi voar comigo num Cirrus. O piloto do Cirrus desceu quase que louco de alegria. Falou, nossa, esse cara voando em formatura. Gente, vocês conhecem o Chumbo aqui do canal. Ele é um piloto que foi da Esquadrilha da Fumaça. Então, ele tem muita experiência de voo em formatura. Você que o diga, né, Luiz? Quanto tempo faz isso já? Isso já deve fazer... Uns 10 anos, pelo menos? Mais, uns 12. 12 anos. O ruim é que ele tava com o tempo ruim lá, né? Mas foi um voo legal demais. O que você achou? Eu achei voar em ala fantástico. Foi uma experiência, assim, espetacular. Outra experiência que eu tenho boas lembranças também foi quando eu tive a oportunidade de fazer um voo num biplano, com a cabine aberta, no caso, né? Com o vento batendo no rosto. Isso foi bacana. Que avião Isso que eu foi que gostei. você voou? Foi um Waco, né? Waco. Aqui no Brasil? Não, foi na Flórida. Na Flórida. Gente, para quem não sabe, o Luiz é presidente do Bonanza Club. Luiz, como é que surgiu o Bonanza Club? Qual foi Aliás, vou retificar minha pergunta. Qual foi a centelha, a faísca que te falou? Vou fazer um clube, uma associação em que a gente possa ter amigos que voem Bonanza, que voem Beechcraft, lá na minha cidade, no meu... Beccari, primeiro, eu sempre fui fascinado pelo Bonanza. Que é um avião muito legal, realmente. Não, e quer queira, quer não, é o avião que está há mais tempo em produção na história da aviação. Um avião que é fabricado desde 1947. Um avião que trouxe diversas inovações tecnológicas. 72 anos, é isso? Exatamente. É muito tempo. É muito tempo. E é um avião que eu particularmente gosto muito da linha dele, né? Da aerodinâmica, da harmonia do desenho do avião. E principalmente para quem pilota o avião, ele é muito harmonioso. Um avião robusto. E o meu sonho era ter um Bonanza. Quando eu me brevetei, o meu plano era, em algum momento, comprar um Bonanza. E depois que eu acabei adquirindo um, que foi o Whisky Quebec Zulu, que você fotografou. Que ano era aquele avião? Um V-35B em 1974. Ele era lindo. Série 9595. Ô, Luiz, o avião é aquele lá na televisão, que ele tá vendo ali no vídeo? Exatamente. Que coisa louca. E o primeiro Bonanza a gente não esquece. Não, é isso aí. Cara. Eu realmente adorava esse avião, mas o tempo foi passando, a tecnologia avança
E hoje o meu Bonanza é um Bonanza mais novo e com uma aviônica muito mais moderna do que um avião da década Qual de que é o 70, modelo né? do seu Bonanza? Hoje eu tenho um G36 2008, praticamente igual ao que sai de fábrica, né? Com poucas diferenças. E ele me salvou a vida nesse episódio que eu te contei com o Tiquess. Que coisa legal, hein? Então criou até um laço maior entre o avião e eu mesmo, né? Por ele ter me protegido. Eu não esqueci da pergunta que eu te fiz, mas você falando sobre isso, você acredita que o avião tem alma? Eu acredito. Porque um dia eu fui no Jô Soares, o William Vac entrou para falar sobre o que eu era, coisa e tal. Isso foi muito legal, foi uma emoção para mim. E ele falou que ele acredita que avião tem alma. Como ele falou que eu tinha certeza que eu também achava isso. Então eu também acredito. O avião você conversa com ele, não conversa? Converso, você despede do avião na hora que você vai embora. Tem que chamar ele de senhor, né? Toda hora, né? Você acaricia o avião. Legal. Ele é um membro da família pro piloto. Muito legal isso. Mas vamos retomar a história do Bonanza Club, Eu quero. então. Então, primeiro ponto, eu era fascinado pelo Bonanza. Primeiro ponto. Segundo, uma vez que eu comprei o Bonanza, eu percebi, inclusive em Oshkosh, quando a gente se conheceu, diga-se de passagem, 16 anos atrás, que os americanos tinham uma associação chamada American Bonanza Society, com nada mais, nada menos do que 10 mil membros. Ou seja, pessoas que dividiam não só as experiências com o avião, mas também dúvidas de manutenção, questões relativas à segurança, organizavam simpósios, encontros, fly-ins. E eu pensei, gente, se eles fazem isso nos Estados Unidos e é um sucesso, por que não replicar isso no Brasil? Então eu aproveitei que eu estava na feira e me aproximei, né, da então presidente da American Bonanza Society na época e perguntei se ela se oporia a eu fazer algo assemelhado no Brasil e, evidentemente, se ela aceitaria que o que seria o Bonanza Club do Brasil pudesse ser uma filial, um braço da American Bonanza Society. Abraçou com unhas e dentes. Ela adorou. Ela falou, não, vai em frente. Pode montar que a gente dá todo o apoio que você precisar. Que legal. E foi quando eu te conheci. Você lembra? Eu não sei se você vai se lembrar, mas eu perguntei para você o que você achava dessa ideia. Eu lembro que a gente se conheceu dentro do ônibus indo para a feira. Exatamente. Um ônibus que sai da universidade, vai para... Que, aliás, é a parte mais legal de Oshkosh. Tem muita gente que aluga carro, não sei o quê, mas lá é gostoso você andar de ônibus, né? É gostoso, Cheio aquele de ônibus gente amarelinho. Conversando, coisa e tal. E aí a gente, à noite, você foi lá pro meu quarto, a gente foi falar a respeito disso aí. Você fica falando que eu fui lá no seu quarto, vamos tomar cuidado para quem está escutando a gente lá, ele aqui. sentou do meu lado, a gente só deu as mãos. Isso. Fomos ver foto de avião, você foi mostrar o seu trabalho para mim, né, de fotógrafo. Mesmo porque naquela época não tinha ar-condicionado em Oshkosh, né? Tinha que ficar de porta aberta, sempre, né? Dormia de porta aberta, senão você Quem conhece como que são as acomodações lá, sabe do que a gente está falando. Acorda dolorido, mas é legal pra caramba. Adoro aquele lugar. Mas enfim, voltando então para o Brasil, o que foi o primeiro grande desafio? Onde que eu ia achar os proprietários de Bonanza? Não tinha história de Facebook, a internet WhatsApp. Era mais... Existia internet, existia e-mail. Mas era mais... não era do jeito que é hoje, não, tão ativa, né? Negativo. Então, o que eu fiz? Eu criei um site do Bonanza Club, até para dar um ar mais assim jurídico para a coisa, né? Para mostrar que realmente tinha uma certa estrutura por trás. Peguei um pouco de dinheiro meu para poder bancar esse site, abrir a associação, criar um estatuto de uma associação sem fins lucrativos. Você é o presidente atual hoje? Sim. Tá. E aí, Beccari, me arrumaram uma listagem de proprietários de Bonanza do Brasil. Quantos? Na época eram 250 Bonanzas e uns 150 Barons. Que legal. E se o cara tiver um Cirrus, eu vou te pôr na saia justa, pode ser também? Você sabia que nós temos um associado
que é dono de cirros? Aí. Nosso amigo Fernando Loma. Ah, Um abraço para o Fernando Loma, gente boa. que hoje é presidente da Copa. Que é legal. Isso é presidente legal, da né? Copa, associado do Bonanza Clube do Brasil, com muito orgulho. Isso é muito legal, essa união dentre os aviadores. As pessoas eu já participei de um evento de operadores de cirros, ou seja, da Copa, aonde muitos assuntos eram também relacionados à aviação em geral, como segurança de voo, no caso. Então a gente tem uma amizade muito grande com eles. Legal. Vocês promovem o que dentro lá do Bonanza Clube? No fundo, a gente promove network. E esse network, ele tem várias vantagens. Eu acho que a principal delas é disseminar conhecimento. Palestras? Palestras, workshops, clínicas. Nós já trouxemos, nós somos o primeiro o primeiro país fora dos Estados Unidos a trazer uma clínica de segurança de voo da American Bonanza Society. Como funciona esse negócio de clínica? A clínica funciona assim, são 2 dias e meio de imersão em assuntos e cenários relativos à operação da aeronave, onde tudo relativo à aeronave é discutido. Sistema elétrico, pane, emergência, manutenção, tudo que é julgado relevante para aquele grupo, né, de pilotos é levado em conta, é coberto, e os instrutores, eles são pilotos assim, extremamente experientes. Um dos instrutores naquela época, quando nós trouxemos esse pessoal, ele tinha sido comandante da Marinha norte-americana. Tinha pilotado avião na Guerra da Coreia. Tem alguma experiência de vida? Eu acho que sim, né? E promove também viagens, promove encontros, como é que é? Sim, a gente faz um evento anual, que a gente chama de Bonanza Fly-In, que seria o evento mais estruturado nosso. Uhum. Nós já fizemos esse evento em vários aeroportos, mas atualmente a gente fixou o evento num lugar só, que no caso foi em São Joaquim da Barra, que está indo muito bem. São Joaquim da Barra não tem corredor, não tem morro, o tempo normalmente é amigável, quase não tem urubu também, tem muito aeroporto com muito urubu por aí, diga-se de passagem, né, que é uma coisa também que eu presto atenção. E é meio que distante de muitos dos associados do Bonanza Club, que a gente tem associado no país inteiro. Então tem o cara que tem o Bonanza, ou o Baron dele, né? Porque serve também para proprietários de qualquer aeronave Beechcraft, na verdade. O King Air? Pode até entrar também, no caso o King. Agora, se o Valdir Lopes, aqui, o nosso amigo que faz a filmagem e tal, ele não tem avião. Eu quero ser associado, ele pode? Ele pode. Pode participar ele não vai ter direito a voto nas assembleias, mas ele vai poder se aproximar do grupo e vai poder estar junto, respirar essa aviação. Porque essa é a parte interessante. Tem muita gente que não tem a oportunidade de ter um avião, Exato. Mas gosta do Bonanza e quer estar lá. Sem dúvida. Isso é muito legal. O que mais você tem para contar para a gente a respeito? Uma coisa que a gente fez recentemente no Bonanza Club, que eu acho que vem de encontro com essa busca por melhorar a aviação, tornar a aviação cada vez melhor no Brasil, menos burocratizada, mais amigável para o operador, a gente se aproximou muito da ABAG, a Associação Brasileira de Aviação Geral, e da AOPA Brasil. De que forma? Nós nos tornamos associados à ABAG. O Bonanza Clube do Brasil hoje é um associado da ABAG. Ou seja, nós não só fortalecemos a ABAG, como nós também agora podemos usar toda a estrutura da ABAG para poder nos fazer ouvir nos diversos setores aonde a ABAG trabalha, aonde ela pode influenciar. E com a OPA nós fizemos já um trabalho diferente. A gente estabeleceu que os associados do Bonanza Club, a partir de agora, eles vão pagar a sua anuidade para a OPA. Ou seja, o Bonanza Club não vai receber nenhum recurso para ele mesmo, até porque nós praticamente não temos custo nenhum. Nós não temos escritório, não temos secretário, não tem telefone fixo. Então, nosso custo é muito baixo. E a gente acaba tendo uma receita com esses eventos de patrocínio. Venda de boné, camiseta, esse tipo de coisa. Então, a gente se vira. A OPA é uma entidade séria. O presidente é Humberto Branco e eu acho que é um bom negócio acontecer isso.
Porque, na verdade, evita de vocês ter que se estressar com um negócio de aviação. Aliás, o que se me fala da ANAC agora está querendo triplicar, parece que os preços das multas e de um monte de coisa. O que você me diz disso? Você está sabendo disso? Eu acho que o movimento, Beccari, tinha que ser justamente o oposto. A gente tem que permitir que a aviação seja menos burocrática e que seja mais barato voar. Eu vou te dar um exemplo que eu fiquei sabendo e é verdadeiro. Uma determinada aeronave que estava sendo inspecionada numa oficina, ela estava fazendo uma revisão de grande porte, e os inspetores foram atrás de todas os diários de bordo da aeronave desde o seu início. E acharam várias discrepâncias na hora de você colocar os voos no diário de bordo, mas discrepâncias assim, que às vezes é uma desatenção do piloto, sei lá, não colocou o horário de apresentação da tripulação, ou teve uma rasura e não podia ter a rasura. Absurdo. Nada que comprometesse a segurança de voo. Vamos falar realmente do que interessa. O que realmente faz a aviação ser mais segura ou ser menos segura. Uhum. Você preencher um livro de bordo com uma vírgula ou com um ponto... Não vai mudar nada. Não muda a segurança de voo. Uhum. E essa aeronave, o proprietário dela, né, o grupo proprietário, foi multado em, acredite se quiser, R$1 milhão. Acredito. E isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Muita gente está Isso não melhora, isso não aumenta a segurança de voo. Não aumenta. Posso dar um outro exemplo? Eu tive recentemente em Regente Feijó, na Via Show. A gente costuma prestigiar a feira todo ano, que é uma feira aeronáutica muito agradável, Maravilhosa e diga-se de agradável. passagem. E tinha a inspeção de rampa da ANAC lá. Beccari, para mim, ter uma inspeção de rampa numa festa aeronáutica é que nem você ter uma blitz na festa de casamento de uma filha sua. Não é o local para fazer isso. Você não está melhorando a segurança de voo fazendo esse tipo de procedimento. E o pessoal de fato estava lá inspecionando? Ele estava inspecionando. Pedindo documentos, essas coisas? Pediram documento. Eles argumentavam que não, a gente está mais no sentido educacional da coisa, mostrando o que está certo, o que está errado. Mas nessa história de mostrar o que é certo e o que é errado, são 40 minutos você lá mostrando documento para a autoridade. E você está num sábado ou num domingo, você está querendo se divertir, você está querendo curtir comer a um churrasco, ver avião. Na próxima vez que houver uma feira como essa, ou como várias outras existem, que a ANAC disponibilize uma palestra especificamente sobre erros, sobre problemas que eles costumam encontrar com mais frequência em inspeções de rampa, para ser uma coisa mais educativa e menos punitiva. Vamos diminuir punição e vamos aumentar a educação. Você acha que a gente pode chamar o pessoal da ANAC para fazer uma também para o Bonanza Clube? É claro, por que não? Pessoal da ANAC, olha, vocês que me conhecem, estamos aqui falando, o Luiz está autorizando, uma palestra no Bonanza Clube e para poder explicar como é que funciona tudo isso aí, né, Luiz? Sem dúvida, porque quando há diálogo... Tudo se encaixa. Tudo é melhor. Tudo é melhor. Tudo é melhor, porque o usuário começa a entender o porquê daquela obrigação, vamos assim dizer. Vou dar um exemplo de uma obrigação que eu concordo. Outras eu já não concordo, mas vou dar uma que eu acho que faz sentido. Eu tenho miopia, uso lente de contato. E a ANAC obriga os pilotos hoje a ou terem uma lente sobressalente ou terem um óculos sobressalente no avião. Eu acho correto. Claro. Acho correto. Porque tem um associado nosso, que há uns 5, 6 anos atrás, teve uma colisão com um urubu em voo. E quebrou o para-brisa e ele ficou, como é que eu vou dizer? Completamente sem visão externa. Então imagine se isso tivesse acontecido comigo. Com certeza minha lente teria saído do olho. Com a força do vento. E você voa com seu óculos lá, do lado sempre? Meu óculos está lá no porta-luvas. É uma questão de segurança. Então, eu acredito que muitas das coisas que são exigidas fazem sentido. E eu acabo de dar um exemplo. Agora, outras coisas eu acho que não faz sentido nenhum. Por exemplo? Lista de passageiro.
Por que eu preciso carregar uma lista de passageiro É comigo? exigido isso aí? Hoje é exigido uma Como é lista que é? de passageiro. Existe um formulário para isso? Como é que é? Você não existe claro como tem que ser o formulário. Pode ser um formulário escrito à mão, no caso. Mas é uma burocracia a mais que não aumenta a segurança de voo. Não. Porque você fala com os passageiros, você está na nave, sempre que você fala, né? Você fala para o controle, para solo, olha. No plano de tá voo, escrito. você já acusa quantas pessoas estão voando com você. Exatamente, não importa o nome. Então- Nessa lista de passageiros, você tem que colocar o nome completo da pessoa, é isso? Tem que colocar o nome completo da pessoa e eu até entendo que convém colocar algum documento também, um RG, um CPF, algo do tipo. Você acha que é para prevenção, aconteceu um acidente, o cara está lá na lista? Isso cabe perguntar a eles, mas eu acredito que simplesmente, como é exigido nos táxis aéreos, linhas aéreas, etc., isso acabou meio que de carona entrando na aviação geral. Mas quem disse que você tira isso obrigatoriamente com facilidade? Cheio nenhum. Você demora, é um processo lento de convencimento e de mudança dessas regras, que é algo que tem que mudar no Brasil. A gente tem que acelerar os processos. E essa lista vai estar no voo? Depois eu não entendi esse negócio da lista. Vai estar no voo? Vai estar no avião? Tem que ficar dentro do avião isso aí? Pelo menos daquele voo que você fez, o último o cara voo, te sim. inspecionar, você tem Se que ele estar te com ela. inspecionar, você tem que entregar. Não pode a fazer na lista. hora. Não pode fazer na hora. Que loucura. É isso aí. Luiz, o que você tem para dizer para as pessoas que estão começando na aviação agora? O que você tem para dizer? Eu acho assim que a aviação é um ambiente fantástico. Eu só encontrei pessoas muito boas na aviação, a grande maioria delas, evidentemente, como tudo na vida há exceções, mas regra geral eu gostei demais das amizades que eu fiz na aviação. Eu sou daquelas pessoas que acham que amizade, uma boa amizade é uma coisa que não tem muito preço, sabe, Beccar? Não tem. Como inclusive a amizade que a gente tem. Isso é muito Que eu não seria amigo seu se não fosse pela aviação. É, lógico. E não precisa ficar ligando todo dia para dizer que é amigo, né? Exato. Eu diria que essa é a primeira coisa que salta aos olhos quando eu penso na aviação, os amigos que eu fiz através dela. É um desafio você estar na aviação, porque exige muita dedicação, existe muita disciplina, existe muito estudo. E o mercado é um mercado difícil, né, Beccari? Muitos altos e baixos, a economia às vezes está de um jeito, depois está de outro, muita burocracia, muita regra. Para o operador é sempre complicado você atender tudo que tem que ser atendido, mas eu sou um eterno otimista. Eu acho que o Brasil é maior do que tudo isso, é maior do que tudo que tentam complicar. E o recado que eu quero dar é, apesar das dificuldades que vão existir, que sempre existem, não desistam. Nunca desista, Luiz. Vão em frente. Obrigado pela sua participação no programa. Foi muito legal ter você aqui. Gente, se inscreva no canal, não vai esquecer não, porque senão a dona Érica fica brava comigo. Manda seu like, seu recado, sua notícia, tá bom? Valeu, Luiz. Obrigadão. Um abraço pra você. Valeu, Beca. Valeu.